Ninguém gosta de perder dinheiro, não é mesmo? Então hoje eu vou falar de um assunto muito importante aqui. Vou jogar contra o patrimônio, vou falar mal de advogado, vou falar mal de alguns colegas que eu tive o desprazer de cruzar durante o meu trabalho, durante esses anos de profissão. Algumas pessoas que enganam seus clientes e nem mereciam ter OAB, já deveriam ter sido expulsos há tempos. Meu primeiro vídeo aqui no canal foi falando sobre contratos. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima. E esse foi o primeiro vídeo até de forma proposital. Eu entendo que é um dos assuntos jurídicos mais importantes para qualquer pessoa. Todos nós, durante o decorrer da vida, vamos passar por inúmeras situações envolvendo contratos. Então é um assunto que nós devemos ter conhecimento, nós devemos ler, observar, ficar atentos a todos os detalhes e ter uma base para saber se aquilo é válido ou aquilo não é válido. Em toda prestação de serviço, eu aconselho você sempre fazer tudo de forma documentada. Tudo que você negociar em qualquer situação seja de forma documentada. O ideal é sempre ter um contrato. Mas se você não tiver esse contrato, procure documentar através de mensagens, WhatsApp, e-mail, videochamada, áudio. Tudo que você puder documentar vai te ajudar, vai te resguardar se precisar no futuro. Não faça nada sem documentar, porque você pode ter um prejuízo muito grande depois. E por que eu estou dando essa volta toda falando isso tudo? É para finalmente chegar nesse assunto do vídeo. O advogado, o contrato com o advogado é uma prestação de serviço como outra qualquer. Vocês vão sentar, vão debater o assunto lá do seu caso, do seu processo, vai ser passado um valor e aí você aceita ou não. Você pode achar que é caro ou não, você pode achar justo ou não. Eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, não é o tema desse vídeo. Se você vai colocar um preço para resolver o seu problema ou não, isso aí pode ser assunto de outro vídeo. Mas o que eu quero te dizer é, esteja atento ao que está sendo negociado e fique esperto com o que está sendo negociado. Vou dar alguns exemplos para você entender melhor isso. O que acontece? Geralmente os advogados ou cobram tudo no começo, ou cobram tudo no final, através de uma porcentagem, ou cobram uma parte no começo e uma parte no final. Quase todos os advogados basicamente trabalham assim. É lógico que existem variações e por se tratar de um contrato, tudo é combinado, tudo é acertado entre as partes. Mas o que eu já vi acontecer? O advogado combina com o cliente o seguinte: vou te cobrar 30% do que você ganhar no final do processo. Daqui 1 ano, 2 anos, quando o processo acaba, ele vira para o cliente lá e fala assim: "Ô, Dona Maria, tive que te cobrar 50% aí, porque eu tive alguns gastos no decorrer desse processo e o processo também demorou mais do que eu estava imaginando, então eu tive que cobrar mais." O advogado não pode fazer isso. Ele tinha combinado um valor diferente lá. Se ele não previu que o processo ia demorar, se ele não previu que ele ia ter gastos, problema dele, problema meu, problema nosso. O cliente não pode ficar prejudicado por conta disso. Por isso que é muito importante o contrato ou o documento, para depois você falar assim: não foi isso que a gente combinou. Outra situação que eu já vi acontecer é, por exemplo, o advogado cobra o valor X do cliente e depois começa a mandar várias faturas para o cliente lá assim: olha, tive esse gasto com Xerox, tive esse gasto com Uber. Eu conheci um advogado uma vez que ele me falou assim: não, toda semana eu vou lá no tribunal olhar o processo do meu cliente e eu vou de Uber e eu sempre cobro esse Uber do meu cliente. Tá, beleza, né? Mas tem mesmo necessidade de você ficar indo lá toda semana? Seu cliente está concordando com isso? Você vai ficar pagando Uber pro advogado ir lá sem motivo, se não houve nada relevante no processo? Isso foi acordado entre as partes? Ele está te enviando a nota fiscal? Então, esteja muito atento ao que vai estar cobrando. Geralmente aqui nós colocamos no contrato, se for o caso, que despesas extras vão correr por conta do cliente. Se houver despesa em outra cidade, vai ser por conta do cliente. Ou coisas bobas a gente não vai cobrar. Por exemplo, o Xerox, eu vou ficar cobrando 20 centavos do cliente. Mas tem advogado que cobra. O que eu quero ressaltar nesse vídeo é: se o advogado está te cobrando, tem que ter sido acertado antes, tem que estar previsto na sua negociação, que você, como cliente, vai arcar por aqueles gastos. Se não estava previsto, problema do advogado. E o último exemplo que eu quero dar eu quero falar uma coisa aqui para você, gente, é o seguinte: existem alguns advogados, alguns tipos de contrato
que é cobrado mensalmente um valor enquanto o processo está ativo. Não é ilegal isso, mais uma vez eu quero dizer, não tem nada de errado nisso. As partes estão pactuando aquilo, estão concordando com aquilo, estão aceitando aquilo. Geralmente isso é feito com grandes empresas que têm um volume muito grande de processos, tem um volume muito grande de ações na justiça. Então o escritório, geralmente também grandes escritórios, eles combinam lá. Vou te cobrar um valor X por cada processo enquanto ele estiver ativo. Não tem nada de errado nisso. Mas aí o que alguns espertões fazem? Eles vão lá e não deixam o processo acabar, eles não deixam o processo encerrar. Por mais que aquele processo já esteja resolvido, o advogado dá um jeitinho dele continuar ativo, para ele mostrar para o cliente que ele ainda está ativo e continuar cobrando. Um exemplo disso, dependendo do volume de serviço em cada secretaria, em cada comarca, às vezes demora 3, 6 meses, 1 ano para a petição ser analisada. Então eu advogado vou lá e peticiono no processo seguinte lá. Estou juntando uma nova procuração do meu cliente, estou juntando um novo contrato social da empresa que eu represento. Uma procuração atualizada, um contrato social atualizado. Ok. Isso não vai influenciar em nada no decorrer do processo. Às vezes já houve condenação, já houve pagamento, o processo já está para ser encerrado. Mas toda vez que o advogado junta uma petição nova no processo, aquela petição tem que ser analisada pela secretaria ou ser analisada pelo juiz, e isso leva tempo. E pode ser, como eu mencionei, que leva meses. E aí o que acontece? O processo continua ativo e o advogado continua cobrando. Pode parecer que eu estou viajando, mas eu já vi gente fazendo isso, já me contaram isso, eu já vi gente fazendo isso. Alguns advogados que trabalham em grandes escritórios aqui de Minas já me confidenciaram isso, que os chefes mandam eles fazerem isso. E está prejudicando o cliente, está prejudicando a empresa. Não é porque a empresa é rica, tem milhões em patrimônio, que ela merece ser prejudicada. Isso é um absurdo. Esse tipo de advogado nem merecer ter OAB, nem merecer ter os clientes que tem. Então fique muito atento ao que seu advogado está te cobrando. Sempre que você desconfiar de alguma cobrança, especialmente se for nesse caso que eu citei de pagamentos mensais, peça o seu advogado para te enviar um relatório do que está acontecendo no processo, o que houve, por que aquele processo está ativo. Os processos realmente demoram, tá? Se o advogado falar assim que está demorando por culpa da justiça, não é culpa do advogado, os processos realmente demoram. Tem processo aí tramitando há 5, 10 anos e estão longe de acabar. De vez em quando a gente vê aquelas notícias assim de processo que está tramitando há 15, 20 anos. Isso realmente existe, então não se assuste se isso acontecer, mas é seu direito pedir um relatório para o seu advogado do que está acontecendo nos seus processos, o que está sendo cobrado, se ele teve algum gasto, por que ele teve aqueles gastos, se ele está te cobrando lá, por exemplo, R$ 100 de xerox, por que ele precisou daquele xerox, cadê a nota fiscal? Então é seu direito exigir isso tudo. E por último, o que eu quero dizer é que se não foi combinado, não pague, você não deve pagar aquilo que não foi combinado. Muitos advogados às vezes aproveitam que o cliente, o contratante não tem muita instrução, é às vezes humilde e prejudica esse cliente. Então o vídeo de hoje foi esse. O recado final, quer dizer, fique muito atento ao que está sendo cobrado de você. Se você não concordar, pergunta, tire suas dúvidas antes de assinar qualquer coisa. Não pague aquilo que você não combinou. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte, comenta qualquer coisa aí, eu vou responder. Estou à disposição, é isso, até o próximo, um abraço.